Olá, pessoal. Sou a Nilza Maria Pereira Bojiquian, apresentando o programa Diálogos INEU, que é um programa produzido pelo INCT para estudos sobre os Estados Unidos. A nossa conversa de hoje é com o professor Reginaldo Nasser, da PUC São Paulo, e também do programa de pós-graduação em Relações Internacionais, chamado Santiago Dantas, e ainda é integrante do nosso grupo de pesquisadores aqui do INCT. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a política externa dos Estados Unidos para Israel, quer dizer, o foco é esse, né? O foco principal. Porque o Israel, que se encontra nesse momento, né, envolvido nessa guerra brutal, desde o ataque do grupo Hamas contra Israel, que aconteceu no dia 7 de outubro, né, deixando aí um número grande de mortos e feridos. No momento que a gente está falando aqui, gravando esse vídeo, a notícia que a gente recebeu de véspera é que Israel bombardeou a Cisjordânia, enquanto o bombardeio de Gaza está aí já correndo na sua terceira semana, né? É um bombardeamento que vem sendo intensificado muito, com ataques a escolas, a mesquitas, a centros comerciais, a hospitais, né? Com o destaque para o ataque no Hospital Árabe Al em Gaza, que deixou aí 500 pessoas mortas, né? E isso abalou muito, deixou o mundo inteiro indignado, né? Bom, os ataques já deixaram, então, milhares de mortos, sendo a maioria de civis palestinos e sendo um número significativo de crianças e mulheres, e isso sem contar as centenas de milhares de civis palestinos cercados dentro e ao redor da cidade de Gaza, essa localidade aí que concentra uma população muito grande, né? Que está ali sem querer e sem poder sair das suas casas, né? Não tem para onde ir. Muitos já devem saber, mas a gente está falando de um enclave sitiado de aproximadamente 2,3 milhões de pessoas que vivem em Gaza e mais 3,2 milhões de pessoas que vivem na Cisjordânia. Na semana passada, o Brasil apresentou uma resolução no Conselho de Segurança da ONU em que se propunha que uma pausa humanitária fosse estabelecida, né, em Gaza, nessa região populosa, para socorrer as milhares de pessoas ali, de civis que estavam precisando de ajuda, de todo tipo de ajuda e de socorro mesmo, né, entre vida e morte. Entretanto, os Estados Unidos vetaram. Para a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, a embaixadora Linda Thomas Greenfield, o documento do Brasil supostamente não tratava de forma suficiente do direito de autodefesa de Israel. Bom, nada de novo, né? Porque desde a década de 70, para quem estuda um pouquinho esse assunto, os Estados Unidos têm usado o seu poder de veto para bloquear aí dezenas de vezes resoluções que censurariam Israel, porque, segundo eles, a ONU seria um fórum muito tendencioso, viesado, né, contra Israel e a favor, supostamente, da Palestina. Isso é o que eles defendem, né? E o ponto que eu gostaria de ressaltar aqui diz respeito justamente à posição, interesse e preferência dos Estados Unidos nessa guerra Israel-Gaza. Até agora, a posição de Biden tem se centrado no apoio inquestionável, inequívoco a Israel e na condenação do Hamas. Devemos sublinhar que, historicamente, Israel é o aliado mais próximo dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? O presidente dos Estados Unidos disse, durante um encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no dia 18 de outubro, agora, que Israel vai receber tudo o que for necessário para se defender em meio a essa guerra, e aí ele destacou que 31 norte-americanos estavam entre as vítimas, né, entre as mais de 1.400 pessoas mortas dentro de Israel no ataque do Hamas, mas ele, por outro lado, não tocou na questão dos bombardeios indiscriminados que a gente tem presenciado, tem acompanhado aí de Israel contra a população palestina. E em nome da segurança de Israel e do direito de Israel se defender, o governo dos Estados Unidos enviou armamentos, porta-aviões, né, para contribuir com o já pesado arsenal militar de Israel, que a gente sabe que tem, né, quer dizer, Israel não é um país indefeso, não é um país pobre, muito pelo contrário, né, um país desenvolvido, com alta tecnologia, com muita segurança, né, e Biden também tem contornado os incômodos questionamentos sobre o custo humanitário dos ataques que estão ocorrendo em Gaza, né, que estão sendo aí desferidos por Israel,
e isso preocupa muito as Nações Unidas, né, e vários países, e os grupos de direitos humanos, né? Então, professor Reginaldo, diante desse cenário de horror, de muita tristeza, de muita indignação do mundo inteiro, eu gostaria de saber, não só como você observa toda essa situação atual, mas também como vem se configurando, como vem se desdobrando, como vem se desenhando a política dos Estados Unidos, né, para essa questão, para o Oriente Médio, né, pelo menos desde as últimas décadas, a gente não precisa voltar tanto, mas eu gostaria que você analisasse não só a situação atual, mas, enfim, buscando para a gente esses desdobramentos aí, então, referências históricas, né, sobre a política dos Estados Unidos para Israel, e, se possível, né, ajudar a gente aqui a projetar um cenário para que tipo de política, como que ela se configuraria no futuro daqui para frente. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui, a gente conta muito com esse apoio. Muito obrigada. Olá, Neuza, prazer estar aqui com você, todos aqueles que nos acompanham nesse projeto do INCT, e cada vez mais importante, obviamente, estar atento a essa movimentação da política internacional em geral e dos Estados Unidos, claro, em particular, né? Em primeiro lugar, é sempre bom situar esses acontecimentos como você disse, na história. Isso não aconteceu no vácuo, né? Não é de um dia para o outro que um grupo de palestinos que habita em Gaza fura a cerca, né? Rompe a cerca que eles estão e sai provocando atentados, crimes, etc., crimes brutais, aliás, que foram realizados naquele dia 7 de outubro, né? Bom, a questão dos Estados Unidos no Oriente Médio em geral e de Israel em particular, é muito interessante uma certa interpretação que aparece sempre correntemente, completamente anacrônica, né? Porque interpreta os fatos, o que está no presente, tentando encaixar num passado longínquo. Mas dá para a gente precisar bem quando essa história começa. Começa muito especificamente na Guerra dos Seis Dias, em 1967. Foi ali que os Estados Unidos abraçou completamente a causa de Israel, né? Quer dizer, a política de Israel, né? E, naquele momento, o que aconteceu? Algo que tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje. Houve uma guerra de Israel com a Síria e Egito. Então, se a gente olhar ali no mapa, né, mais ao sul, outro ali a parte leste, né, fronteira com a Síria. Israel, o rescaldo, as consequências dessa guerra foi a ocupação da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que você mencionou, né? Essas duas regiões tinham ficado à parte quando se cria o Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado em 48, a partir da lei da partilha da ONU, foi completamente injusta, desapropriou os palestinos, e ficaram esses dois territórios numa situação anômala. O Egito como tutor de Gaza, um tipo de uma tutoria, e a Jordânia da Cisjordânia, né? Em 67 ocorreu a ocupação militar, né? Então, esses territórios são denominados territórios ocupados, né? Formalmente, né? Eles são essa denominação que consta na ONU. E nessa guerra, os Estados Unidos apoiou Israel. De outro lado, já vinha se configurando isso, o apoio em armas, em planejamento da União Soviética aos países árabes, os países nacionalistas árabes, no caso, o Egito e a Síria, principalmente, né? A partir de então, essa relação com Israel só se estreitou, né? E vai se complementar e atingir o auge na Guerra de 73, a Guerra de Yom Kippur, né? Que, novamente, Egito e Síria, com Israel, há um ataque surpresa do Egito e da Síria. Israel dá uma balançadinha na sua vulnerabilidade, recupera e ganha a guerra, né? Com apoio também, novamente, dos Estados Unidos. Mas ali, esse fato é importante, só para dar um panorama de hoje,
havia vamos dizer, uma presença da União Soviética de um lado e dos Estados Unidos de outro. Tanto é que Israel poderia tomar a capital da Síria, Damasco. Ele estava caminhando. O Brezhnev, da União Soviética, liga para o Nixon, fala com o Kissinger e manda parar. E para. Então, esse fato ele vai ficar lá, não volta para cá. Ou seja, de 73 para cá, gradativamente, progressivamente, a questão palestina vai se isolando dos estados regionais e das grandes potências, né? Digo, do lado da Palestina, obviamente. Então, à medida que a União, né, queda do muro, desintegração da União Soviética, etc., a questão palestina vai ficando solta, isolada. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos se aproxima cada vez mais de Israel, porque vê Israel como, mais do que aliado, um instrumento ali da política externa norte-americana, uma garantia dos Estados Unidos no Oriente Médio. E, principalmente, isso vai se dar a partir de 79, a Revolução do Irã. Por quê? Porque o Irã era o grande aliado, mais do que Israel. Os Estados Unidos, a grande ajuda militar era para o Irã. Então, com a Revolução, além de perder um aliado, aparece um problema, que é o Irã. Então, a aposta em Israel aumenta. Isso de um lado. De outro, quando eu citei da guerra, a chamada paz no mundo árabe, entre aspas, é um acordo que foi feito entre Sadat, que era o presidente do Egito, e o Menachem Begin de Israel. Mudou a configuração. Se a gente lembrar, guerra, quando vai a criação de Israel, 48, o Egito está presente. Guerra do Sinai, 1957, Egito. Israel contra Inglaterra e França. 67, Egito, 73, Egito. O que acontece? O Egito sai fora. Que é, até então, o Estado árabe mais importante naquele momento. Então, essa paz do Egito com Israel e Estados Unidos, né, a aliança, vem até os dias de hoje, para a gente entender qual é aquela situação da fronteira ali de Gaza com o Egito, fechada. O Egito fecha essa fronteira e de pleno acordo com Israel e, quando é possível, reprime os palestinos. Então, é essa a questão. Na década de 80, aparece um conflito, uma guerra civil no Líbano, que eu acredito, muito interessante, embora estivéssemos ainda na Guerra Fria, né, o perfil da guerra civil do Líbano tem muito a ver com o perfil hoje. Por quê? A União Soviética não teve nenhuma participação na guerra civil. Então, a guerra civil foi os palestinos e a esquerda libanesa de um lado, Israel e a extrema-direita, os falangistas libaneses de outro. Basicamente isso. E, claro, apoio dos Estados Unidos e tudo mais, mas a ausência da União Soviética, de outras potências, e foi um banho de sangue. O crime famoso de Sabra e Shatila, um horror, chamou atenção, igual ou uma proporção maior do que nós estamos vendo hoje. Mas o que é importante para a nossa análise aqui, no âmbito da política internacional, nenhum Estado. Né? Egito, a Síria entrou também ali, mas chegou a ocupar o Líbano, entrou em acordo com Israel, mas nada de muito significativo com a questão palestina. De lá para cá, a Síria está presente. A Síria também vai sair fora por outras razões. Ou seja, então a questão palestina está isolada, Israel de um outro, como você disse, é uma simetria imensa com os palestinos, aliás, a simetria até com os Estados Árabes. E é uma coisa estranha para a gente em relação internacional. Aí você liga a televisão e olha que os Estados Unidos estão mandando ajuda para Israel. Né? Ajuda militar, e continua mandando ajuda. Então, essa relação ela é fundante desses anos, você falou, os anos 70, né? A questão palestina e outras questões do Oriente Médio, e nos projeta até hoje. Um dado interessante, que foi nas revoltas árabes, né? O Egito foi um país importante, Praça Tahrir, as pessoas vão lembrar,
derruba a ditadura militar egípcia, tem eleições livres e quem ganha? A Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana ganha, apesar de ter uma postura muito moderada, muito tranquila, assim, no primeiro momento que eles tomaram, não teve nada, acendeu a luzinha lá de Israel. O que aconteceu? Golpe de Estado, que é o Sisi, que é o militar que está até hoje. Então, eu estou dando esse contexto para dizer da forma pela qual a questão com Israel e a questão palestina aparece. Né? Quer dizer, esse cerco à questão palestina, inclusive com os temas de aliança. O Egito é um dos países que mais recebe dinheiro dos Estados Unidos e ajuda militar. Né? Portanto, é uma situação muito estranha, vamos dizer assim, do ponto de vista das relações internacionais. Aquele negócio de equilíbrio de poder, de alianças, né? Nada explica isso. Né? Então, realmente é um fato a ser estudado essa questão dos Estados Unidos. Eu e o Bruno escrevemos um artigo, tomara que já está para ser publicado, o ano passado, comentando um pouco isso, Trump e Biden, né? E as repercussões na política externa em relação a Israel. Mas a gente já, sem nenhum futurologia, já previu um pouco, porque não tem mudança nenhuma na política externa. É o famoso, esse filme eu já vi, né? É isso aí. Esse filme já... Agora, no caso dos Estados Unidos, além do presidente, para entrar é o Congresso. Quando o Obama era presidente, teve um momento que o Obama tentou enquadrar o Netanyahu, lê do engano. O Netanyahu faz uma visita a Washington contra o Obama, a conversa tensa, ele sai do encontro com o Obama e vai para o Congresso. Ele não consegue discursar, de tanto que ele é aplaudido. O Congresso inteirinho está gravado, não deixa ele falar, só aplaude. Ele não para de falar, ele aplaude. Então, acho que isso é muito simbólico dessa relação. Acho que esse é um dos fatos, para mim, os mais simbólicos. Né? Quer dizer, o país, né, que é, comparativamente aos Estados Unidos, é o menor economicamente, menor militarmente. Quer dizer, então, ele vai lá, o seu líder vai lá e nos Estados Unidos e molda a política dos Estados Unidos. É um fato sui generis. Né? E é isso que o livro lá, do Mearsheimer e do Walt, né, famoso, o lobby israelense, política externa dos Estados Unidos, tenta, essas questões que eu estou colocando aqui, eles tentam explicar, compreender essa situação. Pois é, você citou aqui, né, os pontos aqui, os marcos históricos, né, realmente o Oriente Médio tem sido de importância central para os Estados Unidos, isso não há a menor dúvida, né? Além da tão, né, defendida segurança de Israel, que causa muita surpresa na gente, né, sabendo do poder, né, do arsenal de poder de Israel. Mas, enfim, nós também não podemos esquecer que ali estão em jogo, né, os recursos energéticos, né, influência rússia e iraniana e tal, assim, como que ficariam, né, que afetariam os interesses dos Estados Unidos. Então, como você bem lembrou, a Guerra de 73, né, eu acho que é a que causa, né, que assim, que mesmo quem não é estudioso da área acaba tendo isso como referência, né, como lembrança, acho que no marco aí, né, no timeline das guerras entre Israel e essa região, acho que a terceira guerra, né, depois você me corrige se eu estiver errado, né, que envolve árabes e israelenses, né, foi um marco na história da política externa dos Estados Unidos, à medida que levou também, né, a produção de petróleo da região a impor um embargo aí petrolífero que sacudiu os Estados Unidos, né, prejudicou aí as questões econômicas dos Estados Unidos e colocou em embate de um lado os Estados Unidos, né, que apoiava Israel, e aí acho que vem a União Soviética, né, garantindo aí apoio à outra parte, né, ao Egito e à Síria. E aí isso também
me parece que esquenta, ou reesquenta, né, o confronto entre as potências nucleares nesse período. Acho que essa é uma leitura que eu tenho, né, que acabo, né, a gente é professor de relações internacionais, então tem horas que você tem que dar alguma aula sobre o Oriente Médio, e aí você se vira nos 30, né, então tem algumas referências que acabam ficando mais, não é minha especialidade, obviamente, né, e então a Guerra de 73 também foi um marco para os palestinos, com a Liga Árabe passando a reconhecer ali, naquele momento, a Organização para a Libertação da Palestina, né, como uma representação legítima do povo, diga-se, né? Acho que 74 o ano, né, disso, depois também você deu uma corrigida. Mas, ainda que os Estados Unidos de Biden possam, né, querer aí ajudar a resolver o conflito entre Israel e Palestina, que, claro, há um interesse deles, né, porque com isso eles conseguiriam a estabilidade regional mais ampla aí, então eles querem ter o controle, né, e aí, estando as coisas mais dentro do controle, né, administrado esse conflito é bem melhor, né, acho que também a gente não pode deixar de considerar isso, né, mas aí, como você falou, dentro dos Estados Unidos existe uma tremenda pressão a favor de Israel, né, a gente não vai desenvolver, mas você já citou aí o livro, né, que é uma grande referência, né, do professor Mersheimer e do professor Stephen Walt, né? O Mersheimer é da Escola de Chicago e o Stephen Walt é de Harvard, né? Então, são duas referências, duas escolas importantíssimas, e aí tem as questões de ordem interna a Israel. Então, eu acho que assim, a gente precisa olhar para isso, gostaria que você nos ajudasse a olhar, a fazer essa leitura. Então, dentro de Israel, com esse governo também, você já mencionou aqui rapidamente, né, do Benjamin Netanyahu, ele está sendo eleito, foi eleito, né, pela sexta vez, e é um governo que exibe todas as credenciais de um governo de extrema-direita, né, desde a fundação de Israel em 48, acho que não se viu tanto aberração ou tanto abuso de poder como a gente tem visto. E antes dos atuais ataques, o Biden vinha alertando o primeiro-ministro Netanyahu contra a implementação do plano de revisão judicial, que saiu muito nos jornais, que foi muito comentado, né, e que, segundo os críticos, enfraqueceria os tribunais e o Estado de Direito em Israel. Estados Unidos o governo, as autoridades acabaram falando sobre isso, ainda com certo constrangimento, timidamente, mas falaram sobre isso, né? E isso sem contar o desmonte na área da educação dentro de Israel, né? Isso também é um outro ponto. E a gente deve destacar que 1/5 da população, isso você mesmo me chamou a atenção disso, né? 1/5 da população de Israel constitui-se de não-judeus, né? Que são cidadãos que se identificam como palestinos, né? E que nesse momento, aliás, vem sofrendo muito com a chamada política de tolerância zero do governo Netanyahu. No final de semana, grupos dos quais nós dois aqui fazemos parte, a gente teve ali postagens chamando atenção para isso, né? Uma reportagem da BBC chamando atenção para isso, né? Dezenas de cidadãos foram presos porque simplesmente curtiram ou fizeram alguma postagem, algum comentário, né, nas redes sociais sobre a guerra. E o que parece é que a política tenha, né, os políticos em Israel têm adotado uma interpretação, vamos dizer assim, ampla, né? Do que vem a ser a incitação à violência. Então, com uma tolerância zero para um lado, né? Aliás, também teve casos de israelenses, né, que se identificaram, que pouquíssimos, e que assim mesmo foram muito perseguidos, né? Estão sendo perseguidos. E ainda tem a questão recorrente da expansão dos assentamentos israelenses no lado que é destinado à Palestina, né? E isso obrigou, de certa forma, alguns deputados, né, no Congresso, mas também o secretário de Estado, deixando muito claro, né, que o compromisso dos Estados Unidos com Israel, ele continuaria firme, né, inabalável, mas eles se pronunciaram apontando para os problemas dessas expansões, né? E aí a gente olha para o lado palestino também, a questão é muito complicada, né? Também tem questões internas ali importantes. A autoridade da Palestina é formada por um ramo, né, executivo, que é presidente, primeiro-ministro, e um conselho legislativo, né, um congresso. E após a eleição de 2006, né, esse conselho
legislativo entrou em conflito ali, né? A gente viu o conflito entre Hamas e Fatah, os dois grupos principais, né? E sendo que nessa disputa o Hamas acabou vencendo, mas aí houve contestação internacional, não reconheceu, claro, por Israel primeiramente, mas também a União Europeia acabou não reconhecendo, e isso o que resultou num corte, né? Num rompimento de fluxo de caixa de ajuda, né, para a Palestina, e isso, claro, deteriorou muito as condições econômicas da Palestina, né, e acirrou a rivalidade entre os dois grupos, né, o Hamas e o Fatah, que acabou rompendo com o governo, né? O Fatah ficou com o controle da Palestina na Cisjordânia, onde tinha ali sua base de apoio, mas é claro, também não sem problemas, porque teve subgrupos ou outros grupos que foram surgindo e que também têm deixado a situação muito instável. E enquanto o Hamas ficou com Gaza, né, de forma independente aí da autoridade palestina. Então, eu gostaria de te ouvir sobre essas questões internas. Você, então, começou falando dos Estados Unidos, dessa questão do lobby, mas aí eu queria que você nos ajudasse aqui a entender um pouquinho melhor sobre o governo de Israel, se você puder, e sobre a questão na Palestina, esse racha que existe e todos esses pontos de tensão. Eu acho que você deu uma visão muito boa do que a gente poderia chamar as questões internas, né, de Israel e da questão palestina. Eu acho que a questão de Israel, já há algum tempo, os analistas, os especialistas, o político de Israel têm chamado a atenção, questão palestina, a questão de criar um Estado palestino, ela se tornou retórica. Então, o que foi Oslo, né? Oslo foi o encontro entre o Arafat e o Yitzhak Rabin, sob a guarda voltar aos Estados Unidos norte-americana. Então, durante esse processo que a gente apontou antes, os Estados Unidos vai aparecendo como mediador, né? O Jimmy Carter, depois o Clinton, todos os outros têm parece como essa vocação, que já traz um problema do mediador que está completamente comprometido com Israel, né? Mas os Estados Unidos tinha isso e, naquele momento, tinha essa ideia ainda, dois Estados. Oslo fez todo um programa de implementação e, além de Oslo, outras conferências. Antes teve Madrid, uma série de conferências que vão até, eu diria, a mudança ali nesses anos, 99, 2000. No meio desse processo, e um pouco depois, nós tivemos duas intifadas. Isso, a intifada é revolta popular. Eu tenho chamado a atenção disso, que sumiu do debate, né? A questão palestina, que ganha a atenção do mundo, aparece quando há conflito bélico, quando há morte, quando há... Mas essas duas revoltas, no seu tempo, elas trouxeram, vamos dizer, pela primeira vez, a ideia do movimento popular palestino, para além, que era o OLP, dentro do OLP, o Fatah, as organizações, né? Numa perspectiva dessa, o Hamas aproveitou uma série de circunstâncias desse movimento de contestação da autoridade palestina, dos grupos já estabelecidos. Então, ali começa uma mudança geracional, né? E outras questões que começam a aparecer, inclusive da autoridade palestina, seus representantes, o grande líder, Yasser Arafat, estaria fazendo muita concessão. Então, as ruas, vamos dizer assim, começaram a falar. Isso é uma variável importante, né? Então, no final desse processo, vamos dizer, Israel, ou as tendências políticas de Israel também, por várias razões, foram se afastando formalmente dessa questão dos dois estados e foram estabelecendo um processo de ocupação daquilo que era estabelecido em Oslo. Então, se você olhar o mapa, o Haaretz fez uma coisa interessante. Ele põe os anos, as mudanças de governo, vamos dizer, da esquerda, trabalhista e o Likud, e uma outra variável é a ocupação Veja, às vezes a pessoa não entende. Território ocupado é Gaza e Cisjordânia. Dentro desse território, começou a ter ocupação, né?
Então, se a gente olhar o mapa hoje da Cisjordânia, é um pontilhado, porque ele não é homogêneo, né? Então, isso desgastou completamente todo e qualquer processo de negociação, né? Quer dizer, essa retórica de Israel, porque veja, os dois fazem acordo. Um é muito mais forte que o outro. E ninguém supervisiona. Qual a lógica disso? Israel vai tomar. Quer dizer, não vai pedir boa vontade das lideranças de Israel, né? Então, nesse processo, o Hamas começa a aparecer como um grupo importante, organizado, veio da base assistencialista, principalmente na faixa de Gaza, e várias pesquisas mostrando que Israel ajudou na criação do Hamas, porque ele queria dividir, né, o poder da autoridade nacional, da velha, eu vou chamar aqui a velha guarda palestina, né, que compõe todo esse quadro, também tem as tendências marxistas e tudo mais, né? Então, dos dois lados, ao mesmo tempo que na Palestina começa divisões e mobilização popular, a velha guarda começa a perder, ou não ter o controle como tinha antes, né? Lá do lado de Israel começa a crescer também essa possibilidade de falar, ó, fizemos os acordos, ninguém está olhando, todo mundo está achando que está ótimo, né? O mundo. Então, esses acordos apareceram muito bem para a comunidade. Ah, está indo bem, deram as mãos lá, tal. Aproveitaram isso e foram invadindo. Foram invadindo e aí vamos inserir, que é o processo que eu estou entre aqueles que entendem que o processo na Palestina, um longo processo histórico de, em inglês, settler colonialism, o colonialismo por povoamento, que consiste basicamente no quê? Expulsão das populações autóctones e substituição dessa população por uma outra. É isso. Então, sai a população palestina e coloca os colonos, que são conhecidos como assentamentos. Então, os assentamentos crescem assustadoramente. Então, portanto, crescer assustadoramente é uma pá de cal na proposta de dois estados, que é o que está hoje. E, gente, você vai fazer o quê? Tirar o pessoal de lá? Guerra civil. Primeiro que não quer tirar, né? Primeiro é isso. Então, hoje nós temos um quadro que o William Paco, grande historiador, ele diz assim, olha, tem o apartheid proposto, promovido por uma tendência de extrema-direita religiosa e ao apartheid secular. Então, os dois são apartheid. Quer dizer, hoje não há uma alternativa dentro de Israel, no Congresso, né, no parlamento israelense. Não tem essa alternativa. Então, toda essa discussão da reforma do judiciário mobilizou milhares e tudo, e muita gente via essa questão palestina. Os relatos é que quem aparecesse com a bandeira palestina, opa, não é aqui não, isso não tem, esse lugar não é aqui não. Algo que muito ficou conhecido aqui no Brasil, na época colonial, tudo, a escravidão, que era um papo entre brancos, briga de branco, né? Não entra Palestina. E, como você disse, 20% ou um pouco mais da população dentro de Israel é palestina, que é outro assunto também que sumiu, né, da coisa. Estão sendo presos várias personalidades críticas, são cidadãos de segunda categoria e ficaram lá dentro. Então, Israel construiu essas duas perspectivas. E, em 2005, foi um momento importante, o Ariel Sharon, que era considerado de direita e tudo, ele tem um lance liberal, né? Ele quer tirar os colonos da faixa de Gaza, né? Então, é uma das consequências que vem até hoje, essa questão. Então, ele, num lance ousado, a resistência dos colonos, a extrema-direita religiosa fica contra, mas ele tira. Israel ganhou manchete. Finalmente vai ter o Estado palestino. Inclusive, porta-voz do Hamas comemorou, falou, nossa luta está dando resultados, porque Cisjordânia com colono, Gaza sem, né? E aí, o que aconteceu? Eleição, como você disse, o Hamas ganhou as eleições parlamentares, a maioria das cadeiras, teve o racha, e quase guerra civil entre Hamas e Fatah, e o Hamas ficou na faixa de Gaza. O que aconteceu? Cerco, que até hoje.
Então, veio o cerco, terra, mar e ar. Então, Israel controla alimento, remédio, água, absolutamente tudo. Um gueto. Né? Mas estão livres. Os palestinos são livres. Então, isso repercutiu. Pois não vamos voltar aqui, mas no mundo árabe, porque os chefes do governo árabe sempre têm medo da rua. São cúmplices de Israel, sempre fizeram, nunca entraram em conflito esses outros países, o Egito também mudou e tal, porque eles têm medo da rua. Então, esse lance do Sharon pegou muito bem, né? Aparentemente, para a comunidade internacional. Não tem mais colono. Você não falou que o problema era colono? Não tem mais. Mas veio aí esse cerco. E isolou Gaza da Cisjordânia. Estão completamente isolados politicamente. As pessoas não se encontram, não se falam. Né? São duas realidades, todas são coloniais, mas duas realidades diferentes. E nesse ponto ninguém toca. Entendeu? Quer dizer, quando fala reforma judiciária, você não tem uma voz no Congresso de Israel contra o cerco. Antes do Hamas, antes, nem estou tocando nisso, ninguém é contra o cerco. Então, isso se tornou um consenso em Israel. Né? Ninguém fala mais em 2 estados, só alguns lugares ainda, como o Brasil. Pô, acabou, ninguém fala, isso não está colocado na mesa. Não está colocado na mesa. E os grupos de Israel, como está dizendo, nisso há consenso. Eles têm algumas divergências pontuais na organização política representativa. Você acabou de falar, da extrema-direita religiosa. Né? Então, mesma coisa aqui no Brasil. Você fala, tem a extrema-direita, tem uma ala mais à esquerda, eles ficam discutindo, mas, sei lá, não discute a questão racial, não discute periferia, não discute a pobreza, a opressão na periferia. Eles ficam discutindo outras coisas. Aí eles discutem bastante. Isso aí eles discutem bastante. Mas a questão palestina acabou. Não tem mais debate interno, né, de representatividade da questão palestina. Então, aquilo que foi uma hipocrisia, uma retórica, nem isso tem hoje, dos encontros. Por quê? Israel também, e direita e esquerda, esvaziaram, com todas as críticas, mas esvaziaram a Autoridade Nacional Palestina, que tem representação diplomática, que está na ONU, né? Foram humilhando eles, não cumprindo acordo, e, ao mesmo tempo, a juventude protestando contra a Autoridade Nacional, que administra os territórios ocupados. Então, você veja que o Hamas vai crescendo, porque o Hamas parece como aquele que defende, aquele que leva realmente, aparece como a causa palestina. Ficamos por aqui, então, professor Reginaldo Nasser, professor da PUC, né? Muito obrigada pelas suas contribuições. Eu destaco que o professor Reginaldo é um estudioso das políticas dos Estados do Oriente Médio e das relações bilaterais dos Estados Unidos com tais países, né? Como ele já demonstrou aqui na nossa conversa, mas ele, de fato, tem material aí publicado, contribui, colabora muito com a nossa coleção de estudos internacionais. Então, essas observações merecem ser levadas em conta. Bem, e eu, mais uma vez, eu agradeço muito a todos e a todas que nos acompanham por aqui no programa, né, que nos apoiam. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado do conteúdo desses vídeos, né, porque a gente vai estar aqui com o professor mais de uma vez. E se vocês, então, gostaram, eu espero que vocês curtam o vídeo, compartilhem, né, mandem para alguém que você acha que vai se interessar por esse assunto e continue aqui com a gente. A gente vai se ver muito em breve, com certeza, e tchau.